Dia, boa tarde, boa noite. Vou vir aqui rapidinho hoje para apresentar para vocês um novo setup que eu vou estar colocando aqui na loja da Nelogica, que é basicamente uma variação daquele setup que eu já apresentei para vocês, né? Que é uma arte. Seguindo a mesma ideia, a gente vai ter aqui agora, né? Seguindo uma ideia parecida, né? Seguindo uma ideia parecida, como que ele é uma variação do Marte, a gente vai dar o nome dele de Vênus, beleza? Então, vou passar aqui pelas principais ideias, né, desse setup. Então, o Venus é um setup objetivo, né, e automatizado para fazer operações no mini índice. Então, a princípio, ele vai funcionar só no mini índice, ok? Ele até funciona no mini dólar, mas com alguns parâmetros um pouco diferentes. Então, se eu for cadastrar um no mini dólar, eu devo colocar um diferente, né, para não ter perigo de ter confusões. Então ele é essa etapa que trabalha no tempo gráfico de 60 minutos. Ele a gente faz, né? A gente vai fazer apenas uma operação de cada vez. Então a gente não vai fazer um preço médio nem para cima nem para baixo. E ele também não tem martingale, né? Martingale. A gente não vai estar aumentando de posição à medida que o preço anda contra ou a favor da nossa operação. Nesse sentido, né, ele acaba sendo um setup, né, uma estratégia, né, de trade de baixa exposição ao risco. Então a gente tem uma facilidade para se expor menos ao risco. Né? Os backtests, né, são muito bons. Então, por exemplo, né, no último ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, a gente teve um acúmulo ali de 55 mil pontos. Né? Então a gente tem aqui a curva de capital. E isso equivale, né, a 11 mil reais, operando com apenas um contrato. Se vocês operassem com 5 contratos, a gente teria justamente, né, esses 55 mil reais, que seria exatamente igual, né, a essa proporcionalidade com pontos. Então a gente pode se perguntar, né, mas será que o setup, né, funciona também em um período mais longo? Então se a gente cobrir, né, desde 2019, né, 4 anos, uma janela de 4 anos, desde 2019 até agosto de 2023, a gente tem ali uma curva, né, praticamente só ascendente, né? Óbvio, a gente teve algum período de drawdown ali na metade do caminho, mas muito provavelmente a gente nem estaria exposto, né, a esse drawdown se a gente fizesse um gerenciamento de risco. Como eu sempre sugiro para vocês, para usar lá a minha tabela, né? Para usar aquela minha tabela que eu lá no meu site, né, que vocês conseguem ter um gerenciamento de risco mais profissional, né? Para vocês terem um cuidado maior com o capital de vocês. Voltando aqui, isso equivaleria, né, a um total de 29 mil reais com apenas um contrato ao longo desses 4 anos. Então é um setup que tem uma configuração bastante direta. A gente só precisa, né, definir o ativo que a gente vai trabalhar, definir a quantidade de contratos e o tempo gráfico. Né? Então esse aqui é o padrão dessa configuração da Nelogica. A gente precisa na segunda aba, né, ali da entrada, fazer a configuração de envios de ordens no fechamento do candle, para não ter nenhum tipo de inconsistência com os backtests. E a gente pode definir também um horário para zerar as operações abertas no final do dia. Esse horário pode variar de usuário para usuário, tá? Porque cada corretora que vocês usam, né, tem um diferente limite ali para geragens de operações alavancadas no day trade em um determinado período. E atenção, né? Uma coisa importante aqui é não configure nenhuma estratégia oco para a gente não ter perigos, né? Para não ter problemas dessas ordens dessas estratégias oco sobrescreverem, né? As ordens predefinidas no robô, no algoritmo, né? De automação do setup. Então, acesse o nosso grupo para ficar por dentro de todas as novidades e por lá a gente vai estar compartilhando, né, alguns outros materiais. Vou sair aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui a cara do setup, né? Então, digamos que aqui é a tela, né, com esse resultado acumulado no último ano. Então a gente tem aqui a evolução do patrimônio e a gente tem aqui como que vai funcionar mais ou menos o setup, né? Então, para vocês terem uma ideia mais ou menos, vamos pegar esse dia aqui mesmo. Aqui ele acabou dando sinal de compra, ele entrou comprado e ganhou ali
quase 1.000 pontos. Aqui ele acabou dando um sinal de venda e acabou... Não, perdão. Aqui ele acabou dando um novo sinal de compra e acabou perdendo aqui 750 pontos. Aqui ele acabou dando um sinal de venda, acabou pegando ali, perdendo, né, 160 pontos. Então é uma estratégia que tem mais ou menos, né, 50% de taxa de acerto, mas um pouquinho mais de 50%, 53%, 54%. Mas é uma estratégia que quando ganha, ganha muito e quando perde, né, não perde muito. Então a gente tem aqui um outro gain, né, ganhou aqui nesse candle, né, 410 pontos, acabou dando uma outra entrada aqui, ele foi lá em cima e acabou voltando aqui. Então, essa é a ideia geral do setup, né? A gente faz no máximo umas 3 entradas por dia e tem um retorno aí acumulado ao longo dos anos muito bom. Então essa é a ideia, né? Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, me manda uma mensagem que a gente conversa também. Lembre-se, né, que se forem usar esse setup, é importante, né, vocês fazerem um gerenciamento de risco lá, usando a minha tabela, só para que vocês tenham um controle, né, mais profissional das operações de vocês. Então, boa